Você já parou para pensar no quanto a ausência de um afeto genuíno pode moldar sua vida? Quantas vezes você se viu preso em padrões de comportamento que parecem impossíveis de quebrar, como se algo invisível estivesse te puxando para trás, impedindo seu progresso emocional? Muitos de nós crescemos alimentando uma dor silenciosa, uma ferida que nos acompanha desde os primeiros anos de vida e que, mesmo camuflada, continua influenciando nossas escolhas, relacionamentos e até nossa autoestima. Esse fardo invisível, muitas vezes, está enraizado em uma figura central da nossa existência: a mãe. A sociedade construiu uma narrativa quase irrefutável sobre o papel materno. É comum ouvirmos frases que idealizam esse vínculo como "uma mãe sempre ama" ou "o amor materno é incondicional". Essa visão, embora bem intencionada, pode criar uma cortina de expectativas irreais, obscurecendo as complexidades dessa relação. Mas e quando essa idealização não corresponde à realidade? Quando o colo esperado vira ausência? Quando o cuidado se transforma em controle? Ou quando o carinho dá lugar a críticas constantes? O que acontece conosco quando aquela que deveria ser nossa primeira fonte de segurança emocional se torna, em vez disso, uma origem de dor? É fundamental reconhecer que essa dor não é apenas uma lembrança distante do passado. Ela ecoa dentro de nós, moldando quem somos hoje de maneiras sutis e profundas. Talvez você tenha crescido sentindo que precisava provar seu valor, buscando aprovação em cada gesto ou palavra. Talvez tenha aprendido a minimizar seus próprios sentimentos, sufocando suas emoções porque elas pareciam incomodar aqueles ao seu redor. Ou talvez tenha se tornado hipersensível às reações dos outros, temendo constantemente ser abandonado ou traído. Todos esses sinais podem apontar para uma ferida emocional que ainda não foi nomeada nem curada. Essa ferida, conhecida como ferida materna, não é um fenômeno isolado. Ela se manifesta quando uma criança cresce sem receber o cuidado emocional necessário, seja por abandono, negligência, controle excessivo ou qualquer outra forma de ausência afetiva. E embora a origem dessa dor esteja no passado, ela não precisa definir o futuro. Compreender sua existência é o primeiro passo para romper esse ciclo e recuperar sua integridade emocional. O impacto dessa experiência pode ser devastador. Imagine-se tentando construir uma casa sobre um terreno instável. Por mais que você se esforce para erguer paredes sólidas, o chão sob seus pés está rachado, comprometendo toda a estrutura. Da mesma forma, uma ferida materna não tratada afeta diretamente como nos relacionamos com o mundo. Ela cria um cenário onde o amor parece perigoso, onde confiar nos outros se torna um desafio constante e onde a ideia de merecer felicidade parece distante ou até mesmo impossível. Mas há uma luz no fim desse túnel. A boa notícia é que, embora a dor tenha raízes profundas, ela também pode ser compreendida, trabalhada e, eventualmente, transformada. Reconhecer a existência dessa ferida é abrir uma porta para a cura. Não se trata de culpar alguém ou de ressentir-se pelo que faltou. Trata-se de assumir a responsabilidade pela própria história e, a partir daí, começar a construir uma nova narrativa, uma que permita que você se liberte do peso do passado e abrace a possibilidade de um futuro diferente. Este vídeo nasceu para guiá-lo nessa jornada de autodescoberta e transformação. Ele mergulha nas camadas mais profundas dessa ferida emocional, explorando como ela se manifesta em diferentes aspectos da vida adulta e oferecendo ferramentas práticas para enfrentá-la. Ao longo das próximas partes, vamos desconstruir mitos, entender padrões de apego, reconhecer vozes internas que ainda ecoam julgamentos e críticas e, finalmente, propor um caminho para a libertação emocional. Se você já sentiu que algo estava errado, mas não conseguia identificar o que, este conteúdo é para você. Se você já questionou sua capacidade de amar ou ser amado, ou se percebeu repetindo ciclos dolorosos, sem saber o motivo, prepare-se para encontrar respostas. Este vídeo não apenas expõe a verdade por trás desses padrões, mas também oferece um convite. O convite para olhar para dentro, encarar suas feridas e, acima de tudo, escolher ser livre. Então, respire fundo. Você está prestes a embarcar em um processo que pode mudar sua vida para sempre. No final deste texto, vou propor um desafio simples, mas poderoso, que pode ajudá-lo a dar o primeiro passo rumo à cura. E se você aceitar esse desafio,
estará assumindo um compromisso consigo mesmo, o compromisso de se libertar do peso que carrega há tanto tempo. Está pronto para começar? Muitas pessoas carregam dentro de si uma sensação persistente de vazio, algo que parece não ter explicação clara. Pode ser um desconforto sutil ou uma angústia profunda, mas o fato é que essa sensação ecoa por anos, moldando relacionamentos, decisões e até mesmo a forma como nos enxergamos. Em muitos casos, essa dor tem raízes em uma experiência emocional mal resolvida com uma figura central, a mãe. Não estamos falando apenas da ausência física, mas de algo mais complexo, uma ausência emocional que deixa marcas profundas. Desde os primeiros anos de vida, as crianças dependem de suas mães para sentir segurança e pertencimento. Quando esse vínculo não é nutrido adequadamente, surge uma lacuna interna difícil de preencher. Talvez você tenha crescido sentindo que precisava provar seu valor constantemente, buscando aprovação em cada gesto ou palavra. Ou talvez tenha aprendido a minimizar seus próprios sentimentos, sufocando suas emoções, porque elas pareciam incomodar aqueles ao seu redor. Esses comportamentos nem sempre são percebidos como consequências de uma ferida emocional antiga, mas sim como traços de personalidade. No entanto, ambos estão conectados à mesma origem, a falta de um afeto genuíno no momento certo. Essa ausência emocional pode se manifestar de diferentes maneiras, dependendo do contexto familiar e das características da relação materna. Existem dois grandes tipos de feridas, aquelas que são evidentes e outras que são quase imperceptíveis. As mais claras costumam surgir de experiências intensas, como abandono, negligência ou situações de violência. Nessas circunstâncias, a criança cresce sabendo que algo está errado, pois os sinais são visíveis e impactantes. Já as feridas sutis são mais insidiosas. Elas aparecem quando há superproteção, controle excessivo ou críticas constantes. Aqui, o amor condicional cria uma armadilha psicológica. A criança aprende desde cedo que só será aceita se cumprir determinadas expectativas. Autores como Peg Stripp e Alice Miller exploraram essas dinâmicas em suas obras, destacando como essas experiências deixam cicatrizes emocionais que atravessam décadas. Carl Jung complementa essa visão ao trazer uma perspectiva arquetípica sobre a figura materna. Para ele, a mãe representa muito mais do que uma pessoa. Ela é a primeira imagem do mundo que a criança recebe. Se essa imagem for instável ou prejudicial, a criança constrói uma narrativa interna onde o amor é inseguro, o afeto é perigoso, e o eu precisa ser moldado para sobreviver emocionalmente. Esse chão rachado influencia todas as relações futuras, criando padrões de apego complicados. Esses padrões podem variar amplamente. Alguns adultos desenvolvem apego ansioso, vivendo em constante medo de perder o amor dos outros. Outros adotam um estilo evitativo, mantendo distância emocional como forma de proteção. Há ainda aqueles cujo apego é desorganizado, refletindo uma mistura confusa de desejo e medo em relação às figuras de cuidado. Todos esses comportamentos têm algo em comum. São respostas adaptativas a um ambiente emocional instável durante a infância. A questão crucial aqui não é apontar culpados, mas reconhecer que essas feridas existem. Ao nomeá-las, damos o primeiro passo rumo à cura. É importante lembrar que essa dor não define quem você é. Ela é parte da sua história, mas não precisa determinar seu futuro. Compreendê-la é fundamental para romper ciclos repetitivos e recuperar a autonomia emocional. E mais à frente vamos explorar ferramentas práticas que podem ajudar nesse processo transformador. A ferida emocional ligada à figura materna não fica restrita ao passado. Ela reverbera continuamente na vida adulta, moldando aspectos fundamentais de quem somos hoje. Muitas vezes, sequer percebemos como essas marcas antigas influenciam nossas escolhas e interações diárias. Elas se infiltram em nossos relacionamentos, distorcem nossa autoimagem e até mesmo ditam como lidamos com o mundo exterior. Mas ao olharmos mais de perto, podemos identificar padrões claros que nos ajudam a entender melhor essa dinâmica invisível. Uma das consequências mais evidentes dessa ferida é a dificuldade em confiar. Isso pode acontecer tanto nos relacionamentos interpessoais quanto na forma como encaramos a nós mesmos. Imagine alguém que cresceu em um ambiente onde o amor era inconsistente, às vezes presente, outras ausente.
frequentemente vinculado a condições específicas. Essa pessoa provavelmente vai levar essa incerteza para a vida adulta, projetando-a em parceiros, amigos e colegas de trabalho. O medo de ser abandonado ou traído se torna uma sombra constante, alimentada por memórias inconscientes de uma infância marcada pela imprevisibilidade emocional. Além disso, a autoestima também sofre impactos significativos. Filhos que foram expostos a críticas excessivas ou comparações frequentes tendem a internalizar essas vozes negativas. Mesmo depois de adultos, eles continuam ouvindo essas mensagens internamente, questionando seu próprio valor. Toda conquista parece insuficiente, todo erro parece catastrófico. Essa insegurança profunda muitas vezes se traduz em necessidade de validação externa. Eles buscam aprovação constante, como se precisassem provar que merecem existir. Outro reflexo comum dessa ferida é a dificuldade em estabelecer limites saudáveis. Algumas mães ensinam, ainda que indiretamente, que amar significa sacrificar-se, anular-se ou obedecer sem questionar. Como resultado, esses filhos crescem achando que dizer não é egoísmo e que aceitar qualquer situação, por mais prejudicial que seja, é prova de amor. Essa mentalidade gera adultos que se culpam por impor limites, que priorizam os outros em detrimento de si mesmos e que sofrem em silêncio enquanto tentam manter a harmonia a qualquer custo. Há também questões mais sutis, como a hipersensibilidade emocional. Muitos interpretam isso como fraqueza, mas na verdade é uma adaptação. Desde cedo, essas pessoas aprenderam a detectar qualquer sinal de rejeição ou desaprovação, treinando seu sistema nervoso para estar sempre alerta. Isso as torna extremamente reativas a estímulos emocionais, levando-as a experimentar tudo com maior intensidade. Cada crítica dói mais, cada rejeição parece insuportável. Esses padrões se repetem incessantemente, criando ciclos difíceis de quebrar. Por exemplo, alguém com apego ansioso pode se atrair por parceiros emocionalmente indisponíveis, buscando inconscientemente resolver a dor antiga através dessas relações. Da mesma forma, quem desenvolveu apego evitativo pode fugir de conexões profundas, perpetuando a solidão que já conhece tão bem. Esses comportamentos não são coincidências, são tentativas automáticas de dar sentido ao caos emocional, originado na infância. No entanto, compreender esses mecanismos é libertador. Quando começamos a reconhecer que certos padrões não são parte intrínseca de quem somos, mas respostas condicionadas ao longo do tempo, abrimos espaço para a mudança. A chave está em assumir a responsabilidade pela própria história, sem culpar ninguém, mas também sem continuar sendo refém dela. Afinal, embora a ferida tenha raízes no passado, o poder de curá-la reside inteiramente no presente. Dentro de cada um de nós existe uma representação psíquica da mãe, uma imagem formada pelas experiências vividas e pelas emoções acumuladas ao longo da infância. Essa mãe interior não é apenas um reflexo da mulher real que nos criou, mas uma construção simbólica que habita nosso inconsciente e continua influenciando nossas ações e pensamentos. Ela é, ao mesmo tempo, uma fonte de conforto e um campo minado de julgamentos implacáveis. Para muitos, essa presença interna pode ser uma força opressora, ecoando críticas, exigências e cobranças que nunca vieram de fora, mas que agora parecem inseparáveis de quem somos. Carl Jung chamou essa imagem de arquétipo da Grande Mãe, uma ideia universal que representa tanto o lado luminoso quanto o sombrio do papel materno. O lado positivo desse arquétipo está associado ao cuidado incondicional, ao acolhimento e à nutrição emocional. Já o lado sombrio remete ao controle, culpa e abandono. Quando a mãe real falha em fornecer o afeto necessário, a imagem interna tende a ser dominada pelo aspecto sombrio. Assim, a voz da mãe psíquica pode se tornar uma narradora implacável, repetindo frases como "você não é suficiente", "precisa provar seu valor" ou "nunca será bom o bastante". Essas mensagens, embora invisíveis, têm um impacto devastador
na autoestima e no senso de identidade. Aqui está o grande paradoxo. Muitas vezes a pessoa que mais nos fere não está mais presente fisicamente, mas continua viva dentro de nós. Essa gravação emocional repete-se em silêncio, moldando nossas escolhas e sabotando nossas tentativas de felicidade. Enquanto acreditarmos que precisamos da validação externa da mãe real para encontrar paz, permaneceremos presos. A verdadeira transformação começa quando percebemos que o verdadeiro obstáculo não é a mãe que conhecemos, mas a imagem que carregamos dela dentro de nós. Reconstruir essa imagem exige coragem e introspecção. É como reformar uma casa antiga, trocar paredes que sufocam por janelas que permitem luz e ar fresco entrar. Significa substituir cobrança por acolhimento, medo por firmeza e silêncio por escuta ativa. Esse processo não envolve mudar quem a mãe foi, mas sim redefinir como nos relacionamos com essa presença psíquica. É um trabalho delicado, mas profundamente libertador. Jung enfatizava que a cura não vem de culpar os outros, mas de assumir a responsabilidade pela própria história. Quando entendemos que a mãe agiu a partir de suas próprias feridas e limitações, não estamos justificando seus erros, mas reconhecendo que ela também foi moldada por circunstâncias além de seu controle. Essa percepção nos dá uma escolha poderosa. Podemos repetir os mesmos padrões ou podemos transformá-los. E essa decisão começa dentro de nós, ao olharmos para a mãe interior com olhos de compaixão e discernimento. Esse movimento de transformação não elimina completamente a dor, mas muda seu lugar dentro de nós. De prisão, ela se torna história, e a partir dessa nova posição, podemos começar a escrever um capítulo diferente. Onde não precisamos mais buscar validação externa, mas onde encontramos força e amor dentro de nós mesmos. Quando falamos de feridas maternas, muitas vezes pensamos em ausências ou rejeições explícitas. No entanto, há um tipo de dor que se esconde sob uma aparência enganosa de cuidado e dedicação. Estou falando da relação com mães narcisistas, aquelas que envolvem seus filhos em um manto de expectativas e controle, tornando difícil distinguir amor genuíno de manipulação emocional. Nesses casos, o afeto não é dado livremente. Ele vem carregado de condições como cordas invisíveis que prendem o filho à aprovação materna. Essa dinâmica cria uma prisão emocional, onde a criança aprende desde cedo que seu valor está diretamente ligado ao quanto consegue agradar ou corresponder às demandas da mãe. Ela cresce sentindo que precisa ser útil, perfeita ou até mesmo invisível para merecer atenção. Esse padrão de comportamento molda profundamente sua autoestima, gerando adultos que vivem em função do reconhecimento externo. Eles têm dificuldade em ocupar espaço, expressar suas necessidades ou simplesmente existir sem se sentir culpados por isso. O narcisismo materno também interfere na construção da identidade. Quando a mãe projeta seus próprios desejos e frustrações no filho, ela sufoca a individualidade dessa criança. Em vez de encorajar a exploração do mundo e das próprias emoções, ela impõe limites rígidos, transformando o filho em uma extensão de si mesma. Isso pode resultar em adultos que desconhecem quem realmente são, pois nunca tiveram permissão para explorar sua essência fora das expectativas alheias. Além disso, esse vínculo emocional complexo muitas vezes leva a ciclos repetitivos de chantagem afetiva. Frases como "depois de tudo o que fiz por você" ou "não seja egoísta" ecoam como um lembrete constante de que qualquer tentativa de independência é vista como traição. Essas palavras cortantes criam uma sensação de dívida emocional que acompanha o indivíduo até a vida adulta, influenciando suas escolhas e relacionamentos. No entanto, essa prisão psicológica não precisa ser permanente. Reconhecer esse padrão já é um passo significativo rumo à libertação. Quando alguém percebe que está repetindo dinâmicas herdadas, abre-se a possibilidade de quebrar esse ciclo. É aqui que entra a importância de olhar para dentro, questionando as vozes internas que ainda ditam tantas decisões. A cura começa quando paramos de buscar validação externa e começamos a construir um senso de valor que nasce de dentro.
entendermos os mecanismos que perpetuam essas feridas, surge uma nova pergunta: como impedir que esses padrões se repitam nas próximas gerações? Muitas pessoas carregam consigo o medo silencioso de reproduzir, involuntariamente, os mesmos erros que sofreram. Esse receio, embora doloroso, é um sinal de conscientização. Ele indica que estamos despertando para a responsabilidade de criar algo diferente para nossos filhos, algo baseado em presença, empatia e autenticidade. Para romper essas correntes emocionais, é fundamental começar pelo autocuidado. Não podemos oferecer aos outros aquilo que não temos para nós mesmos. Mães e pais precisam primeiro aprender a lidar com suas próprias dores antes de tentar educar ou guiar alguém. Isso significa enfrentar as memórias não elaboradas, as expectativas inconscientes e os padrões herdados que ainda residem em nosso interior. Ao fazer isso, damos espaço para um novo tipo de vínculo surgir. Um vínculo que não carrega o peso do passado. Uma das ferramentas mais poderosas nesse processo é a escrita terapêutica. Imagine-se escrevendo uma carta para a criança que você foi. O que você diria a ela? Quais palavras de conforto e validação gostaria de ouvir? Esse exercício ajuda a resgatar partes negligenciadas de si mesmo, permitindo que você se reconecte com suas necessidades mais profundas. Quando você se trata com compaixão, automaticamente transmite essa energia para aqueles ao seu redor, especialmente seus filhos. Outro aspecto crucial é a prática da presença plena. Muitas vezes agimos no piloto automático, repetindo comportamentos sem questioná-los. Ser pai ou mãe desperto significa parar, observar e escolher conscientemente como queremos nos relacionar com nossos filhos. Significa dar-lhes espaço para serem quem são, em vez de projetar neles nossos próprios sonhos ou medos. Essa atitude libertadora permite que as próximas gerações cresçam com uma base emocional sólida, livre das amarras que nos limitaram. Romper ciclos antigos não é fácil, mas é possível. Requer coragem para confrontar o que foi e determinação para criar algo novo. Quando escolhemos curar nossas feridas, estamos ao mesmo tempo pavimentando um caminho mais saudável para quem vem depois de nós. Essa transformação é, acima de tudo, um ato de amor profundo e duradouro. A cura da ferida materna culmina em um processo conhecido como individuação, descrito por Carl Jung como a jornada de retorno ao centro do próprio ser. Trata-se de um movimento de integração, onde todas as partes fragmentadas de nós mesmos, as luzes e as sombras, as dores e os triunfos, são reunidas em uma unidade harmoniosa. Esse caminho não é linear nem isento de desafios, mas é essencial para alcançarmos a plenitude emocional. Durante a individuação, aprendemos a nos libertar dos papéis que assumimos para sobreviver ao ambiente familiar. Talvez você tenha crescido sendo o forte, o responsável ou o invisível. Essas máscaras serviram como proteção no passado, mas agora podem limitar sua capacidade de viver autenticamente. Ao reconhecer esses personagens internos, torna-se possível soltá-los, permitindo que sua verdadeira essência floresça. Esse processo também envolve reprogramar o vínculo interno com a figura materna. Você pode imaginar dialogar com partes suas que ainda guardam ressentimentos ou mágoas, tratando-as com gentileza e entendimento. Técnicas como a cadeira vazia ou a visualização arquetípica ajudam a acessar essas dimensões internas, liberando tensões acumuladas ao longo dos anos. Esses exercícios simbólicos têm o poder de curar feridas antigas, substituindo imagens negativas por novas narrativas de amor próprio e aceitação. Além disso, a individuação exige que estabeleçamos limites claros em nossos relacionamentos. Dizer não quando necessário não é egoísmo, é um ato de amor próprio. Ao definir esses contornos emocionais, criamos um espaço seguro onde podemos prosperar sem nos perder na tentativa de agradar os outros. Esse equilíbrio entre conexão e autonomia é vital para uma vida emocional saudável. Finalmente, a individuação nos ensina que o amor incondicional que buscamos lá fora pode ser encontrado dentro de nós mesmos.
Quando paramos de esperar validação externa e começamos a honrar nossa própria existência, experimentamos uma liberdade incomparável. Deixamos de ser reflexos da dor alheia e passamos a ser criadores de nossa própria história, escrevendo capítulos cheios de autenticidade, força e renovação. E chegamos ao ponto onde as palavras se convergem, onde todas as dores nomeadas encontram seu espaço para serem transformadas. A ferida materna, embora profunda e muitas vezes invisível, não precisa continuar sendo uma prisão emocional. Ela pode se tornar uma passagem, uma ponte que nos leva de volta a nós mesmos. Ao longo desta jornada, exploramos camadas complexas dessa dor, desde suas origens até seus reflexos na vida adulta, e agora chegamos ao momento em que reconhecemos que curar essa ferida não é apenas possível, mas necessário. Desde o início, falamos sobre a sensação de vazio que muitos carregam, aquele peso silencioso que parece não ter explicação clara. Agora entendemos que esse peso tem raízes no vínculo emocional com a mãe, ou mais precisamente, na ausência desse vínculo quando ele era mais necessário. Vimos como a sociedade idealiza a figura materna, criando expectativas irreais que obscurecem a realidade de muitas relações. Essa idealização pode nos fazer sentir culpados por questionar a qualidade desse afeto, mas também nos impede de buscar respostas verdadeiras. Reconhecer que nem todo amor é saudável foi o primeiro passo para abrir os olhos e começar a trabalhar nessa cicatriz invisível. Ao percorrer cada etapa, compreendemos que a dor materna não é apenas uma lembrança triste. Ela molda nossa autoestima, nossos relacionamentos e até mesmo a forma como enxergamos o mundo. Exploramos como padrões de apego inseguro surgem quando o cuidado emocional é inconsistente ou condicional. Desde o apego ansioso, que nos faz temer constantemente o abandono, até o evitativo, que nos afasta da intimidade, esses mecanismos são respostas adaptativas a um ambiente emocional instável. Eles não definem quem somos, mas sim como fomos moldados. Compreender isso já é um ato libertador. Também mergulhamos na imagem interna da mãe psíquica, aquela presença arquetípica que habita nosso inconsciente e continua influenciando nossas escolhas diárias. Muitas vezes, essa voz interior é mais crítica e exigente do que a pessoa real jamais foi. Ela nos ensina a duvidar de nós mesmos, a buscar aprovação externa e a minimizar nossas próprias necessidades. Mas, ao nomearmos essa dinâmica, começamos a desconstruir sua força sobre nós. Transformar essa imagem não significa negar o passado, mas redefinir como nos relacionamos com ele. Falamos ainda sobre os ciclos herdados, especialmente aqueles perpetuados por mães narcisistas, cujo controle emocional cria filhos que vivem em função de validação. Esses padrões, embora dolorosos, podem ser rompidos. A chave está em assumir a responsabilidade pela própria história, sem culpar ninguém, mas também sem continuar sendo refém dela. Quando escolhemos parar de esperar o pedido de desculpas que talvez nunca venha, damos o primeiro passo rumo à liberdade emocional. O processo de cura envolve ferramentas práticas como a escrita terapêutica, o diálogo interno e a visualização arquetípica. Essas técnicas ajudam a liberar tensões acumuladas, substituir imagens negativas por novas narrativas e, finalmente, integrar as partes fragmentadas de nós mesmos. É um trabalho delicado, mas profundamente transformador. Ele exige coragem para confrontar o que foi e determinação para criar algo novo. No entanto, a cura não termina em nós mesmos. Quando escolhemos quebrar esses ciclos, estamos pavimentando um caminho mais saudável para as próximas gerações. Filhos não precisam de pais perfeitos, mas de pais despertos, aqueles que sabem parar, observar e escolher conscientemente como querem se relacionar com eles. Cada gesto de amor próprio reverbera nos filhos, permitindo que cresçam com uma base emocional sólida. Finalmente, chegamos ao coração desta jornada: a individuação. Esse processo não é sobre esquecer o passado, mas sobre integrá-lo. É aprender a acolher tanto a luz quanto a sombra, tanto a dor quanto a força. É perceber que a criança ferida ainda vive dentro de nós,
mas que agora há um adulto capaz de protegê-la. Quando tomamos essa decisão com consciência, deixamos de ser reflexos da dor e passamos a ser criadores da nossa própria história. Agora, quero propor um desafio simples, mas poderoso, que pode marcar o início dessa transformação para você. Pegue uma folha de papel e escreva uma carta para a criança que você foi. Não se preocupe com regras ou estrutura. Apenas coloque no papel tudo o que aquela criança precisava ouvir. Diga a ela que ela é amada, que é suficiente, que merece existir exatamente como é. Se houver mágoas guardadas, expresse-as. Se houver gratidão, compartilhe-a. Quando terminar, leia a carta em voz alta para si mesmo. Permita-se sentir cada palavra, cada emoção. Esse exercício é um presente que você dá ao seu eu interior. Uma forma de começar a substituir as vozes críticas por mensagens de compaixão e aceitação. Esse desafio é apenas o começo. Ele é um convite para que você assuma o controle de sua história e comece a construir uma nova narrativa. Uma que não dependa mais de aprovação externa, mas que nasça de dentro. Se este conteúdo tocou algo dentro de você, então já é um sinal de que o processo de cura começou. Não espere validação externa. Valide-se. Não espere que outro te ame primeiro. Ame-se. A história que começou com dor pode terminar com reconexão. E essa reconexão começa em você.